Pessoal, e em meio à investigação da denúncia contra Silvio Almeida, a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, reabriu a investigação de assédio moral que foi arquivada durante a gestão do antigo ministro. O alvo dessa denúncia é o secretário da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva. As coisas começam a aparecer agora, né? Vamos conversar com a Marília Ribeiro, então, que vai trazer os detalhes dessa história pra gente agora. Bem-vinda, Marília. Muito obrigada, Evandro. Aliás, Marília, rapidamente, deixa eu só avisar que o pessoal da rádio está de volta e contando para vocês, então, que agora um caso de denúncia de assédio moral durante a gestão do ex-ministro Silvio Almeida foi desarquivada, deve ser investigada na gestão de Macaé Evaristo. Estou conversando com a Marília Ribeiro, que vai explicar para a gente agora. Desculpa, Marília, vai lá. Sem problema, Evandro. Boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1 nesta sexta-feira, né? Essa reabertura aconteceu, Evandro, por conta de uma nova denúncia que foi feita. Nessa denúncia foram comprovadas 14 irregularidades contra o secretário da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva. Essa é a segunda vez que o secretário é denunciado. A primeira denúncia aconteceu em janeiro deste ano. O Ministério recebeu essa denúncia, ela foi encaminhada à corregedoria, só que chegando lá, ela acabou sendo arquivada pela falta de materialidade dessa denúncia. Até o momento, o secretário ainda não se manifestou sobre essa denúncia mais recente, Evandro. Porém, o Ministério de Direitos Humanos, esse sim se manifestou e foi por meio de uma nota, né, que afirmou ser pertinente a reabertura do processo para a apuração dos novos fatos apresentados. Ainda de acordo com essa nota, a ministra Macaé Evaristo, né, que acabou entrando no lugar de Silvio Almeida, ela defende que todas as denúncias sejam apuradas com rigor, garantindo um amplo direito de defesa e o sigilo, principalmente das vítimas. Esses casos que envolvem o secretário da Criança e do Adolescente, esses supostos casos, eles aconteciam com diversos funcionários do Ministério de Direitos Humanos, em sua maioria eram pessoas subordinadas a ele e muitas vezes os assédios aconteceram contra mulheres, Evandro. Há episódios de ameaça de demissão, impedimento de mulheres de se pronunciarem durante reuniões, tratamento com menosprezo ou gesto de desprezo e críticas quanto à vida pessoal desses servidores. Ainda de acordo com essa denúncia, Cláudio já criticou e fez piadas sobre gravidez no trabalho e se apropriou de ideias de mulheres subordinadas a eles sem dar o devido crédito a elas. Essas denúncias foram expostas, né, na última segunda-feira, dia 9 de setembro, logo após o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, deixar o cargo. Ele é acusado de assédio sexual e assédio moral e uma das vítimas seria a ministra Aniele Franco. O ex-ministro Silvio Almeida nega todas as acusações, Evandro. Pelas informações, Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Bom, eu quero discutir com vocês agora, né, justamente sobre essas denúncias que vão começar a aparecer cada vez mais, seja de assédio sexual contra o próprio ministro, seja de outro tipo de assédio relacionado a alguém da pasta. Zé Maria Trindade, há uma pressão maior também sobre a nova ministra Macaé Evaristo para que esses casos sejam avaliados e investigados de uma maneira mais rigorosa diante de toda a situação e polêmica que acabou de envolver o ex-ministro Silvio Almeida? Sim, há um debate interno sobre isso. Eu fui conversar com pessoas próximas ao mando político do governo sobre a situação da Macaé na justiça, né? Ela tem processos na justiça, em um dos casos por superfaturar uniformes. A defesa dela é consistente, de que ela não lidou com a licitação, era outra secretaria, né, em Minas Gerais. E os assessores me dizem o seguinte, que o presidente Lula sabia que houve um levantamento, houve informações aí da equipe do Palácio do Planalto sobre as chances pequenas dela se complicar nesses processos. Então, isso me disseram o seguinte, quando o presidente Lula deu aquele abraço nela, já sabia de tudo e tinha avaliado tudo, isso não vai interferir na gestão da Macaé no Ministério de Direitos Humanos. Por outro lado, existe no ambiente ali do PT uma grande preocupação, que esta é uma área muito cara para o partido, um dos cartões de visita do partido. E havia uma denúncia de que
o governo trabalhou para esconder isso, colocar debaixo do tapete. E isto vai contra todo o discurso, né, da ala feminina, de que ele não deve esconder, de que deve falar, né? E isso preocupou, passar essa mensagem de que houve um trabalho do governo para esconder, para acobertar. E aí a nova ministra, ela tem exatamente essa função de tirar esta possibilidade ou esse pensamento. E ela está sendo orientada exatamente a não perseguir o ex-ministro Silvio, né, Almeida, mas também não colocar panos quentes e investigar e avaliar. E as notícias que chegam é de que haverá outros casos, né, sobre assédio moral, inclusive, de como ele tratava os funcionários do Ministério e assim por diante. A gente viu naquele primeiro momento uma tentativa de protegê-lo, até porque a cúpula do Ministério saiu em defesa dele. E alguns até pediram demissão junto com ele num sinal de apoio. Sim. Mas a orientação para a ministra é essa, de investigar mesmo. E, Gustavo Sequeira, quando a gente fala de assédio moral, né, é algo muito difícil de se identificar, de se investigar, exatamente porque são sinais ou opressões que vão acontecendo de maneira silenciosa, que muitas vezes o próprio trabalhador ou colaborador vai guardando ali sem compreender muito bem o que está se passando. E em alguns casos também falta uma atitude daquele que está acima, ou seja, de acolher aquela denúncia, de tocar em frente, de observar mais. Muitas vezes as denúncias são arquivadas e depois precisam de um trabalho como esse de se levantar, de se trazer à tona novamente para poder identificar de fato o que aconteceu. Como é que se avalia esse momento do Ministério dos Direitos Humanos, hein? Contraditório, Evandro, porque o Ministério que deveria cuidar dos direitos humanos, em função do seu ministro, a máxima autoridade, ser acusado de assédio moral e assédio sexual, que é contra os direitos humanos, sinceramente, muito contraditório. Agora, tem uma ferramenta fundamental, que é o celular. Sim. Hoje em dia, você, por lei, se você está se gravando, você pode gravar uma comunicação perfeitamente. Sim. E dessa maneira pode ter, sim, provas contra o ex-ministro. E tem a outra questão, que é a testemunha de pessoas que participaram. Geralmente, quando alguma pessoa faz assédio moral, não mede em nada. Então, pode ter pessoas na frente e ele não vai se importar. Exatamente. Mas eu agrego outra informação e vou ler para não errar em nada. O sociólogo Leonardo Pinho, que era diretor do Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão de Silvio Almeida, como chefe da pasta, pediu para ser incluído no programa de proteção de defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas do governo federal. Isso por quê? Porque está sendo pressionado, já recebeu ameaças, ele foi um dos que aparece como denunciando anonimamente, e aí outra questão que tem que ver, né?